Bom, então vamos lá, vamos dar início. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Boa noite a todos, vamos dar início. Mais uma vez agradecendo muito a Jesus, não é? Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome para os estudos da noite de hoje. E queremos agradecer-te muito mais que pedir. Gratidão, Senhor, por despertarmos na carne mais um dia, por termos a oportunidade, enquanto muitos espíritos imploram, suplicam, para terem a mesma chance que nós. Quantas filas de irmãos espirituais buscam a chance de ter um corpo, para que possam dessa maneira fazer brilhar a sua luz e se aproximarem mais do Criador, seguindo os passos do Mestre Jesus. Dessa maneira, sabemos que a experiência na carne é um presente dos céus e que por isso devemos aproveitar ao máximo essa existência para que a nossa vida única, como espírito imortal, seja ela, nessa passagem transitória, uma chance maior de nos iluminarmos e de progredirmos espiritualmente. Gratidão, Senhor. Gratidão por vencermos a nós mesmos, as nossas angústias, as nossas perturbações diárias e estarmos aqui, unidos, sintonizando o nosso pensamento com o plano maior. E desta forma vos pedimos, através da espiritualidade amiga aqui presente, dos nossos mentores, dos nossos familiares que nos precederam além túmulo e que zelam e velam por nós. Pedimos que alarguem a nossa compreensão, deem-nos sabedoria para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. Que vossa paz, que vosso amor e vossa luz se acerquem de nós, retirando tudo aquilo que nos distancia de Ti, Jesus. Que as águas e os alimentos do nosso lar sejam fluidificados e recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e espiritual nossa. Que todos os nossos doentes, os nossos familiares terrenos e espirituais, a humanidade inteira, encarnada e desencarnada, bem como todo o nosso planeta, recebam as energias curativas e benfazejas que advêm do alto. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Agora pegando a apostila que nós temos sobre o passe, sobre o magnetismo, na página 11... Nós paramos no item 9 da apostila, tá bom? Então, página 11, item 9, como se processa a cura física na aplicação do passe. Então, lembrando, né, para todo mundo, que a base desses estudos aqui são as obras básicas, né? Os livros trazidos por Chico, juntamente com Emmanuel e André Luiz. Entre as obras básicas e esses livros, nós temos o livro Pensamento e Vida. Essa aqui é uma indicação que eu faço para todos, tá bom? Pensamento e Vida, esse livro que é tão fininho, como diz Emmanuel, uma cartilha falada que tem no plano espiritual e que usa para preparar todos os espíritos que vão reencarnar. Então, esse livro aqui é excelente. Quem não tem, é uma dica de leitura para a vida, para ler mês a mês, toda vez que precisar, porque aqui tem tudo que a gente precisa saber
para ter força espiritual para prosseguir na terra, experienciando na carne. E ele, embora seja fininho, tá bom? É de uma grandiosidade, de uma reflexão maravilhosa. Então tem ele em PDF, o pessoal já mandou no grupo. E quem mandou, se puder mandar de novo no Estudos Alvorada Nova, manda para o pessoal que não tem porque às vezes baixa no computador e vai ler, tá bom? Então tem ele em PDF, Emmanuel e Chico Xavier. Esse outro aqui, Mecanismos da Mediunidade, tá bom? André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira. Então também aqui tem muita coisa que vai estar na apostila, tá bom? Esse livrinho é a versão mais nova dele, mas é um livro que também aconselho a ter, Mecanismos da Mediunidade. E a Gênese, né? Porque muitas das coisas que a gente está lendo também está na Gênese, tá bom? Então vamos lá. No item 9, a gente vai ver inicialmente aí falando sobre a questão da formação do nosso corpo, tanto o nosso corpo carnal quanto o nosso corpo perispiritual. E a gente vai ouvir de novo falar do fluido universal. O fluido universal é essa energia que existe por toda a atmosfera, por todo o local, formadora de todos os corpos que estão sobre a Terra. Todos, sobre a Terra ou fora dela, são formados por essa matéria mais sutil chamada fluido cósmico universal. E esse fluido que está em tudo também está em nós, tá? Então, para a gente poder entender como é que se processa a cura física na aplicação do passe, a espiritualidade aqui no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 31, responde que, como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Então, tanto quando a gente olha esse corpo carnal, que é um corpo mais pesado, formado por carne e osso, por moléculas, tem fluido cósmico universal. E o corpo menos pesado, que é aquele primeiro que é criado, e cujo esse corpo de carne e osso é a cópia, que é o perispiritual, que é uma matéria mais leve, mais sutil, também é formada por esse fluido universal, tá bom? Então, nos dois corpos tem essa formação. Pela identidade da natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, aí é algo para a gente grifar. O que ajuda a curar o corpo perispiritual e vai refletir no corpo físico? O fluido universal. Essa energia poderosa que está em tudo e em todos. Está nas plantas, está em tudo. Então é ela que vai se transformar nos dois corpos e trazer a cura física. Então isso é importante a gente também anotar aí. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Olha que interessante. Então ele fala que tanto quem está na carne, como eu e vocês, como os amigos espirituais, podem colocar esse fluido universal, inclusive em nós, numa quantidade maior, trazendo a cura. Tanto eles usam o que nós temos, quanto as energias que possuem. Tanto os espíritos, com seu perispírito, com esse corpo menos pesado, quanto nós encarnados, se tivermos essa energia curativa. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula doente, que é malsã, por uma molécula sã ou sadia. Então é sempre assim, né? Quando esse fluido entra em contato com esses corpos, ele vai substituindo o que está doente por uma molécula saudável. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, da substância transmitida, injetada, colocada. Mas depende também da energia da vontade,
que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, esse capítulo aqui, 14 da Gênese, fala que o médium curador também dá do fluido próprio que possui, daquele que, junto aos amigos espirituais, eles trabalham no corpo do doente. E aí ele chama a atenção de nós que se a gente for uma caixa d'água suja, impura, se os nossos pensamentos, se a nossa maneira de agir for perturbadora, se a gente não fizer a transformação moral para melhor, não tiver pelo menos a boa intenção de se modificar para melhor, né, pensando nos ensinamentos do Cristo, nós seremos um instrumento contaminado. Então ele diz que depende muito dessa pessoa que é a ferramenta de ligação entre o doente e essa energia fluídica que ele vai receber. Então é um chamamento também. Você quer trabalhar? Você pode sim fazer grandes coisas, como Jesus disse. Se não fazes ainda é porque não tens fé, não trabalhou em ti a melhora que precisa, não é isso? Podeis fazer grandiosas coisas. Vós sois Deus. Isso não é uma fala minha, é uma fala de Jesus. E aí ele nos chama a esse trabalho, a essa transformação do nosso eu. E no livro Mecanismos da Mediunidade, que é esse aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? No Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22, intitulado Mediunidade Curativa. Na página 14 e 15 a gente vai ver esse capítulo 22 bem destrinchado, tá? Mas é um capítulo que chama Mediunidade Curativa. Tem esse trechinho que eu vou citar aí para vocês agora, onde André Luiz esclarece sobre a importância da receptividade por parte de quem está recebendo o tratamento do passe para a sua eficácia. Então ele diz também, não basta a gente ter a vontade de fazer o bem e de que o outro se cure. Depende do merecimento do outro, da aceitação do outro, da modificação dele também trabalhando a mente para receber essas energias, porque se ele não acreditar, se ele não quiser, nada vai acontecer. Ou se acontecer, logo ele adoecerá de novo, porque a transformação necessária, que é a do pensamento, ele não fez. Então vamos ver o que André Luiz fala com relação a isso, né? A receptividade. Quem vai receber esse tratamento? O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Então, olha como o doente, para ter merecimento da cura, quanto que ele também não tem que movimentar as ferramentas da alma para transformar-se. Por isso que a gente sempre fala, a pessoa às vezes passa por tratamentos 30 anos dentro de uma casa espírita e não melhora. Porque ela não fez nada para a melhora dela. Tudo que dependia dela, ela também não fez. Então ela até tem um bem-estar de uma certa doença, mas logo, logo aparece outra. Porque ela não fez nada para se modificar. Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos, olha lá, as oscilações mentais do doente, do enfermo, se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam, e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomáticos, não só do corpo físico, mas da mente, né? Olha o que ele fala, tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Vocês veem, quando eu faço a prece inicial, eu sempre falo
para a espiritualidade fluidificar as águas e os alimentos dos nossos lares. Que essas águas e esses alimentos recebam o medicamento, o lenitivo necessário para o refazimento, e aí eu falo de cada célula do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Porque a espiritualidade fala que cada corpúsculo que forma essa máquina perfeita, tanto o perispírito quanto o corpo físico, elas têm ali, cada uma fala nossa, seja saudável ou seja doente. E a nossa mente dispara esse gatilho da saúde ou da doença diariamente. Vocês vão ver isso hoje também, tá bom? Então, cada corpúsculo, tudo que forma o nosso corpo físico, nós precisamos primeiro, vamos começar um tratamento? Vamos nos entregar de corpo e alma a esse tratamento. Porque não adianta a gente falar, faça o evangelho, modifique o jeito de pensar, busque, né, trabalhar o teu eu, busque fazer isso, fazer aquilo, a pessoa entra por uma porta, sai pela outra e não faz nada daquilo. Então, a gente não consegue, né? A gente, a espiritualidade, não consegue muito com o tratamento, nem nós encarnados. Continuando, ele também vai nos dizer aqui na apostila sobre o livrinho Pensamento e Vida, página 115, capítulo 28. Então, esse livrinho aqui no capítulo 28, ele fala sobre as doenças. O título do capítulo é Enfermidades. Só vai falar sobre a questão da doença. É maravilhosa a fala do Emmanuel sobre as doenças. E aí está citada aqui também. Olha o que ele diz no livro Pensamento e Vida. Lembramos que existem doenças, que existem enfermidades, que por necessidade do espírito não são passíveis de serem curadas. Toda vez eu falo isso para vocês. Não é porque o médium trabalha com mediunidade curativa, porque ele tem vontade que o outro se cure, que todo mundo vai ser curado. Existem certas doenças que a gente traz conosco e desenvolve porque nós nos propusemos com ela a aprender, a nos transformar, inclusive a depurar algumas doenças que nós causamos no corpo sutil, que é o perispírito, na forminha do espírito. Por isso que esse corpo de carne e osso tem algumas tendências a certas doenças. Então tem coisa que a gente não vai conseguir que sejam curadas. Apenas vamos conseguir o amparo e a força necessária para passarmos por elas com dignidade, aprendendo e nos depurando e ensinando com quem está à nossa volta. Quantas pessoas que têm cânceres terminais? Algumas chegam nos centros espíritas, fazem tratamento e aquele câncer que era tão agressivo se cura. Outras é a mesma doença e desencarna com ela. Então, a maioria das vezes, e muitas vezes, não é porque a pessoa não tem merecimento. É porque aquela doença foi pedida por ela, muitas vezes, para nessa encarnação ela se depurar, ela se transformar. Por isso que aqui está dizendo que por necessidade do espírito, muitas vezes algumas enfermidades não são passíveis de serem curadas. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 28, esclarece. E aqui que Emmanuel fala, prestem atenção agora. Há doenças, há moléstias, diz Emmanuel, que tem, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Às vezes a gente vê criancinhas, você olha, tem 3 anos, 1 ano, já nasceu com enfermidades que se você não conhece a doutrina, você fala assim, o que essa criança fez? O que esse anjinho fez para vir desse jeito? Não é assim que a gente fala? Então, às vezes a doença já aparece no berço, aparece bebê. Como esses dias a gente tem feito prece por uma menininha de 3 anos com um tumor no rim, que vai ter que fazer quimioterapia. Imagina os pais. Se eles não tiverem essa base espírita, tendo já é difícil. Mas imagina. Então a gente sabe que elas surgem tanto no berço, quando podem surgir
no túmulo, a pessoa desencarna com a doença. No decorrer da vida aparecem. Por isso que às vezes a gente fala assim, todo mundo tem alguns genes, por exemplo, do câncer ou de algumas doenças. Agora, depende da proposta encarnatória e também da proposta dela enquanto aquela que se cuida, que nutre bons ou maus pensamentos, ela vai acionar essa célula doente ou não. Então, muito das nossas doenças, dizem a espiritualidade, nós causamos devido às enfermidades não do perispírito ou do espírito, mas da mente. A mente espiritual nossa está enfermiça e é ela que a gente precisa melhorar. Então, continuando a leitura com Emmanuel, ele diz isso aqui para nós, que há doenças que têm sem dúvida função preponderante nos serviços de purificação do espírito. Eu estou voltando para frisar, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Neste mesmo texto, o benfeitor espiritual nos alerta com respeito às doenças. Aí ele continua falando lá no capítulo 28. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora. Olha o que ele está dizendo agora. Contudo, a maioria dos sintomas doentios que aparecem em nós, maioria esmagadora, na experiência comum, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajuste nos implementos que o compõem. Perceberam? A maioria das doenças, a nossa mente que causa por ser perturbada e desajustada. A maioria é esmagadora, ele não fala um ou outro caso. A maioria é esmagadora. Então, vamos colocar aí de 100%, 99,9% tem muito a ver com a nossa atitude mental. Com aquilo que a gente pensa, que gera sentimentos, que gera ações equivocadas. E continuando para terminar esse pedacinho, ele diz assim: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de uma máquina sensível. Olha isso. Toda emoção violenta. Vocês sabem o que é emoção violenta, né? Quando a gente fica irritadiço, encolerizado, né? Quando a gente age mais reage, né? Não vou nem dizer que a gente não pensa. A gente reage. Aquelas atitudes impensadas. Toda emoção violenta é semelhante a martelada forte. Então, essas emoções, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a avareza, a intolerância, a impaciência, o pessimismo, a mágoa, os melindres, tudo isso gera o quê? Uma força destruidora em nós. E toda aflição, olha lá, toda dor, toda aflição amimalhada, você sabe o que é aflição amimalhada? Aquela que a gente trata com mimo, a minha aflição, a minha dor é maior que qualquer outra. Isso é amimalhar a aflição, tá bom? Dizer que a sua é potencializada. Ah, você tem dor, você não imagina a minha. Eu queria que você sentisse a dor que eu sinto. Aquela história que a gente mima, né? É minha dor. Bom, se é sua, não vai largar de você mesmo. A minha enxaqueca é terrível. O meu diabetes é terrível. Então, a gente já traz para nós a abraça da mima. Então, toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico, ou seja, toda perturbação mental, aquilo que a gente pensa que é desajustado, vai trazer doença por corpo físico. E às vezes essas doenças são sensações de morte terrível que não dá no exame, pelo menos por agora. Mas se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente está com síndrome de pânico, depressão, tomando remédio tarja preta.
e desencadeando pressão alta, pressão baixa, problemas hormonais, porque transtornos dos mais variados. E muito é dessa questão da mente perturbada. Então a medicina já comprova isso, que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Já visto que quando a gente está sob tensão, a gente costuma transpirar, ficar gelado, não é assim? O coração bate num compasso diferente. Então tudo isso nos acontece. E continuando, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. O pensamento desajustado, perturbador, sombrio, como eles dizem, adoece o corpo são ou potencializa as doenças num corpo que já está desajustado, já está doente. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles alimentados ou hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Então ele diz assim, quando no corpo físico a gente sabe das nossas fraquezas, por exemplo, se a tua mãe tem diabetes, teu pai tem diabetes, pressão alta, você sabe que você fisicamente, geneticamente pode ter essa propensão, concorda? Vamos dizer que você já tenha, você fez um exame lá e deu que a gente é pré-diabético. Nós sabemos que algumas coisas que até ontem a gente não ficava sem, se hoje nós consumirmos, nós vamos agravar isso daí. Então, por exemplo, ingestão grandiosa de açúcar ou alimentos que se transformam rapidamente em açúcares. A gente tem que diminuir. E é duro você vencer esse vício. Da mesma forma que a gente sabe que a Coca-Cola não faz bem, ingere em grande quantidade. Se você tem enxaqueca, o médico fala, melancia não é bom, meu filho. Porque ela piora a enxaqueca. Mas você vê a melancia geladinha dentro de casa, o que você faz? Traça. Você vê a Coca-Cola, traça. Você fala, é só hoje. Aí amanhã amanhece vomitando, não levanta da cama, não lembra por que foi. E hoje eu vou parar. Então, da mesma maneira que a gente tem que vencer os vícios que escravizam e adoecem o corpo físico, a espiritualidade fala que é necessário evitar os desregramentos mentais. Então, aquilo que vira lixo mental, que vira vício mental e que nos adoece, a gente tem que começar a trabalhar a limpeza disso. Então, diariamente observar. No meu trabalho tem fulana. Fulana tira a minha paz. Aí a gente começa assim. Paz é uma virtude? É. Quando a gente conquista uma virtude, alguém tira? Por exemplo, tudo que você aprende que a mente seleciona e guarda, você esqueceu? Como diz o Clóvis, eu não esqueço, o Clóvis disse que quando era pequenininho, eu já contei isso, alguém perguntou o que é vento? Aí a professora respondeu, né? Vento é o ar em movimento. O Clóvis ficou com essa frase feita na cabeça. E hoje, com quase 50 anos, na hora que fala isso, ele fala, olha, vento é o ar em movimento. E quantas coisas a gente não guardou? Então, toda a virtude, tudo aquilo que a gente considerou importante para nós, a gente não se esquece mais. E as virtudes do Espírito, diz a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, nas obras póstumas e em todas as obras de Emmanuel, André Luiz, que a gente lê, que quando a gente adquire uma virtude, essa virtude não se perde. Então, se você perde a paciência com um amigo ou uma amiga no trabalho, não é porque você perdeu, é que você não tem. Então, você vai ter que trabalhar a paciência. Ela está sendo alguém que está te ensinando a trabalhar isso. Então, você já sabe como a pessoa é. O que seria certo? Se preparar para não se contaminar, para sua mente não se perturbar, para que as vibrações não se acerquem de você e em desajuste com as suas não te levem à doença e ao mal-estar.
Então veja como é importante isso. E aí ele continua dizendo, olha, cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Tá vendo como o perdão não é bom para quem recebe? Ele é benéfico de verdade para quem dá. O outro, às vezes, não está nem interessado. Ele nem sabe que você se magoou. Ou ele não tem nem noção disso. Mas a mágoa para você vai causar doença, ela é tóxica. Então, melindres, desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea lá. É trazer tóxicos para o corpo, físico e perispiritual, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. E aí a gente para aqui, que a primeira parte nossa já deu. Vamos fechar. Vamos fechar e abrir, tá bom? Ju, tá aberto seu microfone. Então vamos lá. Bom, então vamos lá, vamos continuando, né? Então, nesse pedacinho aqui, a gente viu que tudo que a gente guarda de fluidos deletérios causados pelos nossos... Ai, obrigada, Rê. Obrigada. Voltando aqui, então. Tudo que a gente guarda de sentimentos perturbadores, né? Pensamentos desequilibrantes, isso vai trazer para os nossos corpos perispirituais e físicos doenças e desajustes, tóxicos inclusive, né? E a gente sabe disso, a gente às vezes faz alguma coisa errada e cai a ficha de que não foi legal o que nós fizemos, a gente não consegue dormir, não é? Nós ficamos a noite, semana com aquilo remoendo e talvez pelo orgulho não pedimos desculpa, não vamos atrás de resolver. Então veja que tudo aquilo que a gente faz, que nos afasta dos ensinamentos do Cristo, trazem perturbações para nós mesmos. E é isso que está sendo falado aqui. E para encerrar essa partinha que vai até lá em cima na página 13, ele continua dizendo aqui para nós, então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, o domínio da doença, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Olha que fala de Emmanuel, isso aqui não é uma fala da Rose. A espiritualidade, então, aqui, ela é muito clara para nós o que a gente tem que fazer. Renovar o nosso jeito de pensar, para que o nosso sentir e o nosso agir seja o mais equilibrado possível. O mais orquestrado com as leis divinas, porque isso vai trazer equilíbrio para nós, saúde espiritual, e essa saúde vai se refletir no físico e vai se refletir no perispírito. E além da saúde, olha o que ele fala, não é só a renovação do pensar no bem, mas o apoio do estudo nobre, então tem que estudar, tem que se esforçar e também servir, trabalhar com Jesus. Por isso que quando eu brinco nas palestras, você é espírita PPA, se for espírita PPA, você não aprendeu nada com Jesus.
Espírita de palestra, passe e água fluidificada não aprendeu nada. Por isso que o estudo nobre, o serviço no bem, tá vendo? Traz toda essa renovação que a gente precisa. Então, às vezes a gente fala para a pessoa, vamos estudar, ela não vai. Vamos ajudar a fazer uma prece por alguém. Nós temos um grupo de vibração, vamos participar do grupo de vibração, vamos estudar as obras básicas. Não vai. Aí no dia que vai buscar a cura, os centros espíritas, se você construir 3 andares, lota os 3. Na hora de buscar a transformação moral para melhor, pouquíssimos. O estudo, pouquíssimos. Então a gente tem que ter essa noção. Se você está sentado aí num domingo à noite, que você podia estar fazendo qualquer coisa, assistindo a Dança dos Famosos, por exemplo, né? Assistindo Silvio Santos e tantos outros programas aí, se você está sentado buscando essa reflexão, mesmo cansado, o rostinho todo picotado, a cabecinha cansativa, mesmo assim, você sentou e você está participando. Se tomou banho, se não jantou, já é outra coisa, né? Mas o principal, o teu espírito, você está alimentando agora. E isso é maravilhoso. E é isso que está sendo dito aqui. Este texto de Emmanuel nos leva a uma conclusão de suma importância. Qual é a conclusão que se tira desse estudo? Mesmo que uma pessoa consiga a cura através da aplicação do passe, se ela não se modificar intimamente, buscando a cura espiritual, com certeza ela adoecerá novamente. A verdadeira cura é a do espírito, tá vendo? Então isso é importante. Quantas pessoas não conseguem essa cura? Mas elas não melhoram, não se modificam, não fazem nada para ter um pensar edificante, uma modificação moral, logo, logo adoecem de novo. Eu vou abrir esse pedacinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração em cima de tudo que nós falamos até aí? E é isso mesmo, é muito importante a gente ter essa noção e ver dos nossos dons, daqueles que nós recebemos quando aqui viemos e voltamos. Oh, Deus! Vocês sabem que hoje eu tô falando para 2 coisas que eu tô gravando para quem não pôde assistir e me pediu. Então, às vezes eu ligo de um, não ligo do outro, percebeu? Porque eu tô acostumada a usar o celular para estar falando, né? Então eu vou voltar um pouquinho onde eu parei, que eu estou dizendo exatamente o que a Renata falou, é verdadeiro, porque todo o estudo aqui que está sendo dito fala que o médium curador, aquele que trabalha com a cura junto com o plano espiritual, que dependendo do esforço dele, individual, da modificação e da transformação moral, da elevação de pensamentos, dessa, vamos dizer assim, dessa disciplina, porque é uma disciplina mesmo, o fazer o bem para o próximo, a gente começa a se entender que o bem é para nós, então a gente acha que está fazendo pelo outro. E é uma disciplina de horário, é uma disciplina de dedicação. Aí tem gente que fala, ah, eu tenho filho, não posso deixar o filho pequeno. Não é desculpa. Eu vou esperar aposentar para começar. Não é desculpa. O tempo das 24 horas, impossível. Se nós somos seres espirituais, que a gente não tenhamos tempo para dedicar para o espírito. Então, não existe, é desculpismo que nós usamos. Em algum momento a gente consegue, do mesmo jeito que tem que pôr a academia, que tem que colocar a ida ao médico, que tem que colocar a ida ao supermercado, os trabalhos do físico, a gente tem que colocar o trabalho espiritual. Porque às vezes a gente tira 1 hora para sentar no sofá relaxadamente, dormir na frente da TV ou ficar como os homens ficam, passando de um canal para o outro sem assistir nada. Só para brincar que está dormindo, né? Ou que está sintonizado. A mulher deita ali, põe um pouco de comida ou assiste um pouco de novela, dorme, como diz meu filho, aí ele vai desligar a TV, a gente fala, não, tô assistindo. É só para dormir na frente da TV.
Então, se a gente passa por isso, né, a gente tem tempo para outras coisas. E tem mesmo. Né? É desculpismo da nossa parte. Então, a espiritualidade nos chama a essa atenção. E para a gente finalizar aqui esse trechinho, né, na página 13, como se processa, então, esse magnetismo que nós acabamos de falar nos fluidos espirituais? Então, é outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Porque ele diz que os fluidos se juntam por semelhança, por sintonia. Então, é aquela história, você diz assim, eu não vou em tal lugar porque lá tem pessoa que eu não gosto. E aí me faz mal. Se esse fluido da pessoa te faz mal, é porque às vezes você está sintonizando com ele. Então, eles falam aqui da sintonia que nós temos e da